Era uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs, e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve. Vivia num castelo distante em companhia de sua mãe. Não. Que isso? Isso não é fábula, isso não é conto de fadas, não. Hoje nós vamos falar sobre histórias verdadeiras, as histórias da Bíblia Sagrada. Conversando se entende, né? As narrativas são o gênero predominante nas Escrituras. Mais de 40% do Antigo Testamento é narrativo. No Novo Testamento, os Evangelhos contêm muitas narrativas. Atos, por exemplo, é quase todo narrativo. E mesmo os profetas e os salmistas escreveram dentro de um contexto histórico, muitas vezes indicado tanto no oráculo do profeta quanto no título do salmo, aquela negrito que fica lá em cima do salmo, né? Então a pergunta que fazemos é: por que tantas narrativas na Bíblia? Em primeiro lugar, nós cremos na inspiração plena das Escrituras. Então cremos que o Espírito Santo sabia o que estava fazendo quando conduziu os autores bíblicos a registrarem essas histórias. Mas além disso, sabemos que uma boa história, ela é acessível a todos, ela captura a atenção com muita rapidez, transmite a verdade também com muita rapidez, mais do que qualquer outro tipo de recurso. O exemplo do Senhor Jesus, lá em Lucas 10, 25 a 37, quando ele responde àquele mestre da lei sobre a pergunta quem era o seu próximo, o que Jesus faz? Ele conta uma história, a história do samaritano. Deus nos deixou histórias. Ele escolheu entrar no nosso mundo caído e falar conosco. E a história narra exatamente esse envolvimento de Deus conosco no nosso dia a dia, no ambiente da família, do trabalho. As narrativas são muito benéficas para nós. E elas foram escritas para que aprendêssemos com os erros e com os acertos do passado. Podemos citar o texto bíblico de 1 Coríntios 10, 1 a 11, onde Paulo relembra a história em que Deus, por meio de Moisés, deu água ao povo no deserto. Lembra disso? Especificamente o verso 6 diz o seguinte, que essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. O exemplo é importante, mas não é tudo. Podemos dizer que um outro benefício das narrativas é ajudar a construir uma fé robusta, bem alicerçada. Ao relembrarmos os fatos do passado, nós aprendemos a colocar a confiança no Senhor no presente. Ouça o Salmo 78, dos versos 5 a 7, que fala um pouquinho sobre isso. Diz lá o texto: ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, contassem isso aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, olha só o verso 7 que diz: eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. As histórias bíblicas são um tipo muito especial de narrativa, chamada narrativa teológica, que é o fato histórico mais a interpretação teológica que se dá a esse fato. E toda a história ela é interpretada. O narrador da história ele irá nos conduzir à interpretação correta do fato. Um exemplo só para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Gênesis 15, 6, aquela expressão que diz: e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é um comentário de Moisés à narrativa de Gênesis. Abraão talvez não tivesse clareza disso no momento, mas o autor bíblico quer que nós sejamos informados que aquele fato, aquela postura de Abraão foi creditada como justiça a ele. Essa interpretação, esse ponto de vista da história é sempre de acordo com Deus e o seu caráter, o seu modo de se relacionar conosco.
Então as histórias bíblicas são nada mais do que os testemunhos dos atos divinos. Sua intenção é, sobretudo, ensinar acerca de Deus, do seu relacionamento conosco. Alguns dizem que são grandes sermões em formas de histórias. O narrador, no caso o autor da história, ele também é um pregador, que vai ilustrar uma verdade teológica a partir do fato histórico. Isso nos leva a uma conclusão importante. Apesar de termos várias histórias individuais na Bíblia, todas elas compõem uma única narrativa, que tem Deus como protagonista. Isso nós chamamos de metanarrativa, ou seja, aquela narrativa que explica todas as demais narrativas. Nós já falamos sobre isso aqui no Conversando se Entende. A metanarrativa bíblica que descreve a nossa visão de mundo são aquelas 4 palavrinhas: criação, queda, redenção e consumação. Estão lembrados delas? Assim, a Bíblia não contém muitas histórias, mas uma única história, a história única da revelação constante e contínua de Deus, a história única da obra redentiva e sempre progressiva de Deus. E as várias pessoas referidas na Bíblia têm o seu lugar próprio, peculiar nessa história única e um significado também peculiar para ela. Nós devemos, portanto, entender todos os acontecimentos em sua relação, um com o outro e em sua coerência com o centro dessa história, que é Jesus Cristo. Eu quero passar para vocês agora, nesse finalzinho, alguns poucos princípios para lermos bem as histórias da Bíblia Sagrada. Primeiro, geralmente uma narrativa não ensina diretamente uma doutrina, mas ela ilustra algo que já foi ensinado de modo proposicional em outro lugar. O seu propósito é específico e limitado. Por exemplo, a narrativa de Jonas ilustra o preceito de Êxodo 33:19, que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, no caso dos ninivitas, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Segunda coisa, as narrativas registram o que aconteceu, não o que deveria ter acontecido ou o que deve acontecer todas as vezes. Terceiro, todas as narrativas, então, são seletivas e incompletas e, portanto, não vão responder a todas as nossas perguntas. Quarto princípio, as narrativas, elas podem ensinar tanto de um modo explícito, claro, ou implícito, ou seja, a mensagem é capaz de ser compreendida a partir do que é relatado, embora ela não seja declarada literalmente. Implícito, veja, não quer dizer oculto, viu? A história de Ruth, por exemplo, conta implicitamente que Boaz era um israelita justo. A história de Jó conta explicitamente que ele era um homem justo. Bom, esse foi um resumo sobre a importância das histórias bíblicas, que não são conto de fadas, não, nem fábulas. Mas no próximo vídeo nós falaremos sobre o gênero lei. Até lá!